Conteúdo, geologia e relevo, isso falando de mundo e falando de Brasil. Vamos lá, aqui vamos abordar alguns aspectos, como por exemplo, agentes modeladores e escultores do relevo, agentes externos e internos. Vamos falar aí de bases geológicas e também algumas das principais formas de relevo aí do nosso Brasilzão. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos falar aí agora de agentes modeladores e escultores do relevo. O que são esses agentes modeladores e escultores? O nosso relevo ele é muito dinâmico. Se ele é bastante dinâmico, ele está sofrendo constantes mudanças, várias transformações. Então, quais são esses agentes? Nós temos agentes que são internos, aqueles que ocorrem no interior aí da crosta terrestre, ou por conta de modificações internamente dessa crosta terrestre, e temos os agentes externos, aqueles que ocorrem externamente ao interior aí do nosso planeta. Então, os agentes internos eles erguem ou afundam estruturas rochosas em decorrência do movimento das placas tectônicas. Então, depois a gente vai compreender um pouquinho mais sobre isso aqui. Então a gente pode ter formação de montanhas, a gente pode ter formação de vulcões, a gente pode ter terremotos como resultados de agentes internos. E os agentes externos são aqueles que desgastam as rochas ou agregam sedimentos à superfície. São agentes que causam aí o desgaste externamente, aí, como o vento, a chuva, por exemplo. Dando sequência, então, os agentes internos ou endógenos. Então, você pode estar encontrando lá numa questão de vestibular, por exemplo, este termo aqui, agentes endógenos. Falou em endógeno, você está falando de agente interno, ocorre no interior aí do nosso planeta. São as forças originadas no interior da Terra capazes de transformar o relevo. O tectonismo é o primeiro deles. Tectonismo, conjunto de forças provenientes do interior da Terra, geradas principalmente pela movimentação do magma do manto. Então, a movimentação das placas tectônicas pode modificar aí diretamente o nosso relevo. Quando a gente fala de tectonismo, a gente tem que compreender e voltar nos vídeos anteriores e analisar ali os três movimentos aí convergentes, divergentes e transformantes. Então a gente vai ter as correntes de convecção, fazendo com que as placas tectônicas se movimentem, e aí a gente vai ter o que a gente chama de tectonismo. Depois nós temos os abalos sísmicos, também aí conhecidos como terremotos. Então são tremores naturais da crosta terrestre que se propagam por meio de vibrações, podendo ser percebidos diretamente pelos sentidos ou por meio de instrumentos. Então, os abalos sísmicos, eles são naturais. Então as placas tectônicas se movimentam. Durante esse processo de movimentação entre placas, vai haver aí a geração de energia. Essa energia ela vai ser dissipada. É como se você jogasse uma pedrinha dentro de um açude ou de uma piscina. Você vai perceber que a zona de impacto da pedra ela vai gerar ondas, e essas ondas elas vão se propagar aí em várias direções. Essas ondas elas vão perdendo força conforme elas vão se afastando. O terremoto é mais ou menos assim. Você tem um ponto, um epicentro, um local de contato entre placas tectônicas, e depois você tem a questão da perda de força. Quando essa energia ela é dissipada, ou seja, ela expande, ela vai movimentar vários locais, gerando aí terremotos de maior ou menor proporção. E por último, o vulcanismo, que é o conjunto aí de fenômenos ligados ao derramamento aí de magma da superfície terrestre. Então os vulcões são resultado também de agentes endógenos ou agentes internos aí do nosso relevo, ok? Vamos falar aí de tectonismo mais especificamente.
Nós temos dois movimentos aí relacionados ao tectonismo, que são os movimentos epirogenéticos, né, que são processos lentos, né, ou seja, esse é um movimento lento que desloca verticalmente partes aí das estruturas geológicas geralmente estáveis. Um exemplo, o rebaixamento da costa do noroeste da Europa, onde se encontram os Países Baixos. Os Países Baixos, né, eles têm esse nome porque é uma região ali da Europa que está abaixo do nível do mar. Né? E o que faz com que essa região se torne abaixo do nível do mar? Justamente esse processo de deslocamento vertical que faz com que essa região ali seja uma região que sofra um rebaixamento. Né? Então, você tem um aprofundamento dessa região, né? Por isso que eles têm esse nome Países Baixos, porque estão abaixo do nível do mar. E depois nós temos o movimento orogenético, né? Ligado ao que a gente chama de orogênese, né? Que se caracteriza aí predominantemente por ser um movimento aí horizontal, né? Como um movimento que causa os dobramentos resultantes do encontro das placas tectônicas. Então, quando você tem um movimento de placa tectônica, onde duas placas de mesma densidade muitas vezes se chocam, né, você vai ter um soerguimento, você vai ter aí o que a gente chama de obducção também, né, quando as placas se encontram e se elevam, dando origem, por exemplo, às grandes montanhas, ok? Então, galera, partindo dessa premissa, o que a gente tem que compreender aí? A gente tem que compreender que o relevo, basicamente, ele é formado a partir de fatores internos e externos, como eu já mencionei antes, e que os internos ou endógenos, eles são provenientes de movimentos tectônicos ou de massas continentais. Né? Então, os movimentos tectônicos, eles são reconhecidos de acordo com o tipo de deformação que eles vão produzir aí nas placas, além, obviamente, das forças empregadas nessas placas também. Nesse sentido, a gente vai ter, como eu já mencionei antes, dois movimentos denominados aí de epirogênese ou epirogenético, como a gente tem aí no slide, e também orogênese ou orogenético, tá? A epirogênese, como eu já havia mencionado antes, basicamente ela é uma expressão, ela foi criada aí por um indivíduo chamado Gilbert em 1890, e a denominação ela teve como objetivo principal designar o fenômeno geológico que resulta basicamente em movimentos tectônicos no sentido vertical. Né? Caso esse movimento seja para cima, ele recebe o nome de soerguimento, e caso ele seja um movimento para baixo, né? A gente vai chamar isso de subsidência. Tá? O oposto, né, que é a orogênese, é um movimento tectônico que ocorre de forma horizontal, ou seja, as placas se chocam, e pode ter aí duas configurações, que é o que a gente chama aí de convergência, né, quando essas placas elas se chocam, e divergente, né, ou divergência, quando essas duas placas elas se afastam. Então, a questão ali, quando o movimento ele é convergente, a gente vai ter o sorgimento, né? Ou seja, o surgimento de dobramentos e cordilheiras. E quando elas se afastam, a gente vai ter a formação aí das chamadas dorsais meso-oceânicas. Então, o tectonismo ele está ligado diretamente a esses dois movimentos, galera. Então, pode causar rebaixamento ou soerguimento de locais, né? Um exemplo aqui que a gente citou, os Países Baixos, que estão abaixo do nível do mar, por um movimento de rebaixamento da costa noroeste da Europa, né? E o movimento orogenético, que é o que causa aí as grandes cadeias montanhosas. Então, a orogênese está ligada aos movimentos de convergência e divergência, quando as placas se chocam, formam as cordilheiras, e quando elas se afastam, como é o caso da placa sul-americana e da placa africana, a gente tem a formação de uma dorsal meso-oceânica, ok? Dando sequência agora, galera, a gente vai compreender um pouquinho aí dos terremotos ou abalos sísmicos. Basicamente, os terremotos, né, ou abalos sísmicos, eles resultam aí da liberação imediata de energia acumulada no decorrer do tempo, aplicada à rocha que recebe tensão, tá? O que a gente tem que analisar a partir desta imagem, né? Você tem um ponto central, né? Onde você tem uma pressão exercida. Essa pressão ela vai ser tão grande que uma hora ela vai ter que dissipar essa energia criada ali, ok?
Então, a partir desse movimento, você tem ondas de energia que são criadas, né? Por onde passam essas ondas de energia, obviamente, a gente vai ter, né, a ocorrência de abalos sísmicos. Então, dentro desse contexto de abalos sísmicos, a gente vai encontrar dois conceitos básicos, pessoal, que é o conceito de hipocentro e epicentro, tá? O hipocentro, galera, é a região aí interna onde ocorre o movimento, tá? Então, o hipocentro é o ponto, basicamente é o ponto subterrâneo onde se origina o foco do sismo, né? Ou seja, o foco do terremoto. E o epicentro, galera, é o termo que a gente vai utilizar para definir o ponto da superfície onde se registra a intensidade máxima de um movimento sísmico. Em geral, né, esse movimento está situado sobre o hipocentro, que é o ponto subterrâneo onde se originou, né, esse abalo sísmico, tá? Então há uma tendência, o hipocentro é a parte interna onde ocorreu, né, a geração das ondas sísmicas, e o epicentro geralmente é o ponto acima, onde você vai ter a maior intensidade aí, desse sismo, ok? Então, aquilo que eu mencionei antes, epicentro é o ponto da superfície situado acima do hipocentro, né? E o hipocentro é o local exato, né, dentro da crosta terrestre onde ocorreu o terremoto, ou seja, é o ponto exato, né, do choque entre placas tectônicas, ok? Dando sequência agora, galera, eu trouxe aqui algumas imagens, né? Temos aí o desabamento de um prédio durante um terremoto, né? O resultado aí de um abalo sísmico, por exemplo. Aqui temos os escombros de uma casa aí após o terremoto na cidade de Mashkel, aí, província do Baluquistão, né? Paquistão, foto de 2013. E temos também aqui casas destruídas após um terremoto de magnitude 6,8 que atingiu aí o norte de Nagano, no Japão, tá? Então aí você pode ver que os abalos sísmicos eles causam grandes impactos, né, nos locais onde eles ocorrem. Depois nós temos aí um outro agente endógeno ou interno do relevo, que é o vulcanismo, que basicamente é um fenômeno de origem geológica que se manifesta em áreas próximas aos limites entre as placas tectônicas, né? Geralmente ele está associado aos abalos sísmicos, às dobras e falhas na crosta. Nos hotspots, que são os pontos isolados no interior das placas, por onde o magma emerge através das fissuras da crosta. Então nós temos duas origens, para esse fenômeno, que são as áreas próximas aos limites entre as placas tectônicas. Geralmente no limite entre placa tectônica você vai ter a formação de vulcão, e também em alguns pontos isolados, que a gente vai chamar de hotspots, que ocorrem aí no interior das placas. São fissuras na crosta onde o magma consegue emergir, ok? Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Dando sequência agora aos nossos estudos, galera, aqui algumas imagens, lava de um vulcão, Kilauea, no Havaí, e depois temos aí uma explosão aí também de um vulcão,
Então você pode perceber que é algo bastante violento do ponto de vista da natureza. Depois nós temos os agentes externos aí de modelagem do relevo, né? Se você observou anteriormente, geralmente aí o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo têm uma tendência à formação de relevos, né? Aqui os agentes externos agora, eles têm como característica a alteração dos relevos, ou seja, a modelagem aí desses relevos. Então aqui, né, os agentes externos, eles também são chamados de exógenos e atuam aí por meio da erosão, principalmente, que nada mais é do que o processo de retirada aí de material por conta do desgaste aí da rocha. Primeiro a gente tem a erosão, né, hídrica, a erosão pluvial também, né, que a gente vai chamar. Essa é a mais intensa, ela pode ser causada aí de maneira pluvial, como eu mencionei antes, que é causada pela chuva, fluvial, que é a erosão causada pelos rios, né? Temos a erosão marinha, que é a erosão aí causada pelos mares e oceanos, e também temos a erosão glacial, que é a erosão aí causada pelas geleiras. Depois nós temos a erosão eólica, que é a erosão causada pelos ventos, né? A erosão eólica também é um agente externo e modelador, além, né, de também ser um agente escultor, especialmente aí nos desertos. Aqui no Brasil, um exemplo de erosão eólica que a gente pode estar citando é a famosa Taça, né, de Vila Velha, aqui no estado do Paraná. Ok? Depois nós temos, né, o intemperismo, que é um conjunto de processos. Eu acho que eu já falei em um outro vídeo sobre o intemperismo, você pode voltar lá e assistir, que é o conjunto de processos que, motivados aí pela ação dos agentes atmosféricos e biológicos, ocasionam a desagregação e decomposição das rochas e dos minerais. Ok? Então o intemperismo, ele pode ser aí um intemperismo físico, químico ou biológico, como eu já mencionei em um vídeo anterior. Agora vamos dar uma sequência aí, galera. Vamos para o próximo. Então, nesse próximo slide, galera, eu tenho então algumas imagens, né, que provam, né, que esses agentes externos aí realmente são grandes modificadores do relevo. Temos aqui um cânion formado por erosão fluvial no Parque Nacional aí da Islândia, né? Se você quiser tentar pronunciar, boa sorte, aqui está o nome dele, né? Temos também aqui a famosa taça que eu havia mencionado no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, aqui no estado do Paraná, né? Essa taça, essa formação geológica aqui, ela é resultado da erosão eólica, tá? Não só a erosão eólica, mas também um conjunto, né? A erosão eólica, a erosão pluvial e também aí sofre com os processos aí de radiação solar. Temos aqui, né, essa famosa rocha de arenito chamada A Onda, formada aí pela erosão eólica, e essa rocha fica no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Temos aqui também um exemplo de erosão aí fluvial causada por um rio, né, o Rio Madeira, próximo a Novo Aripuanã, no Amazonas, tá? Temos aqui uma erosão também fluvial no Rio Roncador, Parque Nacional da Chapada Diamantina. Então você pode ver, né, que as rochas elas vão passando por processos de desgaste aí a partir do contato com a água ou com o vento, por exemplo. Aqui temos uma rocha erodida aí pelo vento no deserto branco, próximo ali a Barraria, no Egito, tá? Temos também a erosão pluvial aí em Tiradentes, causada aí pela chuva, Minas Gerais, tá? Temos também aqui um exemplo de erosão, né, causada pela chuva, que é a famosa vossoroca, que esse caso aqui não é só causado pela chuva, mas é pelo próprio desgaste do solo, né? A água ela vai infiltrando, desestruturando o solo, nas partes aí mais abaixo da superfície, até que se abrem aí essas grandes vossorocas. Aqui temos aqui um exemplo aí de um meandro, né? O meandro é o que a gente chama aí de curva de rio, um termo mais técnico, a gente vai chamar de meandro. Isso aqui é um exemplo aí do Parque Estadual do Cantão, né, em Ceseara, no Tocantins. Os fatores responsáveis pela formação dos meandros são o relevo plano e o equilíbrio entre a erosão fluvial e sedimentação. Então você pode ver que nos meandros aqui você tem um acúmulo aí de sedimentos, né? Por isso que você tem esse tipo de formação,
ok? Aqui temos também um exemplo de erosão, né, eólica, né? Basicamente, né, você tem um desgaste causado pelo vento. Então, galera, vocês viram que nós temos vários processos aí que se originam a partir de movimentos de moldagem e também de formação do relevo. Falando aqui também do intemperismo, como eu já havia mencionado, nós temos o processo físico e o processo químico. O processo físico abrange os processos que desgastam as rochas e fragmentam as mesmas, né, por meio da separação dos grãos minerais. O processo físico, por exemplo, o calor excessivo em uma rocha através do processo de dilatação, né, ou seja, expansão e compressão a partir da dilatação pode desagregar, quebrar essa rocha. E o processo químico, a rocha é degradada por uma série de reações químicas, geralmente sob a ação da água. Por exemplo, uma rocha que sofre contato direto com a água, mas que tem na sua composição aí uma grande quantidade de ferro, vai sofrer um processo de oxidação. Então aqui um exemplo de oxidação, o basalto oxidado. Então o ferro, na composição dessa rocha, vai sofrer oxidação. Temos aqui também sedimentos de granito intemperizado, sofreu intemperismo, você viu que ele se fragmentou bastante aqui, está bem quebradiço. E aqui temos as planícies aluviais, que são exemplos aí de superfícies formadas pela sucessiva deposição de sedimentos. Exemplo aqui o rio Paraguai, no Pantanal Mato Grossense, o Pantanal Mato Grossense, que é a maior planície alagadiça aí do mundo. Regiões de planície tendem a receber mais sedimentos do que oferecer, aí, digamos assim, ok? O que tínhamos por enquanto é isso. Valeu, um abraço.